Estamos retomando aqui o nosso programa Grandes Temas, que hoje trata das comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte. Professor Flávio, essa questão da emancipação e do protagonismo das comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte, né, não é algo que o poder público vai conceder a essas pessoas. É resultado de uma luta, primeiro, da aquisição de uma consciência étnica, né, e de uma luta que envolve toda a comunidade. Como é que você tem acompanhado, assim, o que você destacaria dessa luta pelo reconhecimento? Porque, na verdade, é isso que está em jogo, né? É uma luta dessas comunidades, é uma luta dos quilombolas por um reconhecimento público, né? E que é uma questão fundamentalmente política. Como é que o que você destacaria dessa luta das comunidades, então? Certamente, Sérgio, é uma luta que ela não é algo fácil, né? As comunidades elas têm empreendido, né, uma série de ações nessa linha, né, de afirmação da identidade. A gente precisa destacar também que o próprio conceito de quilombo ele foi ressemantizado, né, porque existe uma série de comunidades negras rurais, né, que se denominam às vezes Gameleira, Cibaúma, Jatobá, né, se reconhece pelo território, mas não pelo conceito de quilombo, né? O que lhe traz o pertencimento à terra é o reconhecimento que há, né, entre os povos daquela comunidade, né? Então, é o que Carla já pontuou, né? É uma história que tem a ver com fuga, né? Com escravos que se rebelaram, fugiram, se refugiaram, né? E ali se constituiu, né, um núcleo, né, com parentes e familiares, né? Então é uma trajetória muito longa, né? Eu conheço um pouco da realidade de Gameleiras porque eu fiz a minha pesquisa lá e é muito uma pesquisa de mestrado e é muito evidente, né, isso, a realidade de Gameleiras hoje, por exemplo, com a iniciativa de um museu, né, o Museu Gídio Velho, né, que seria exatamente aquela figura, aquele personagem, né, na história da comunidade, da memória, através do resgate da memória local, que teria formado o quilombo de Gameleiras, né? Então, há, né, necessariamente uma investida, como o Glebson muito bem colocou já, de se trabalhar a educação a partir dos saberes dos quilombolas, né? Que é um saber tradicional, né? É um saber que tem uma longa história, né? E que se dá através da transmissão, né, da cultura. Não é o processo de educação formal que transmite uma cultura, né? Ou não apenas. Há um processo de transmissão cultural que é da ordem da tradição, né? Que é feito e realizado há bastante tempo. Então é preciso estar atento a esses elementos, né? Na realidade de Gameleiras não é muito diferente, infelizmente, das demais comunidades quilombolas do estado, se a gente pensar nesse quesito, né, da dificuldade de acesso às políticas públicas, né? Então, são programas muitas vezes pontuais que, de fato, não traz uma condição de cidadania efetiva e plena, né? Então, é preciso que essa luta ela seja contínua. Esse debate está na ordem do dia, principalmente porque você cita um programa, o Brasil Quilombola. Como está o Brasil Quilombola hoje no estado do Rio Grande do Norte, né? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? E como está isso hoje no Brasil, por exemplo, né? É um programa federal, né, de política pública para um povo desse país que foi, né, durante muito tempo, né, marginalizado, perseguido, né, e que teve pouco acesso, de fato,
Então é uma luta contínua que vai, né, do combate ao racismo, né, e a necessidade de uma educação diferenciada e específica, né, que atenda a realidade, as demandas, né, do saber tradicional quilombola. Perfeito, professor Flávio. Na sua fala fica destacado justamente a própria realidade das comunidades quilombolas desde a sua constituição. Na verdade, são resultantes de fuga, como a gente destacou aqui, né, de resistência, de uma luta constante. E agora a luta é para assegurar a sua identidade e o seu território, né? Então a questão política é fundamental para a existência e a preservação dessa história, né, viva. Professora Carla, há uma matéria da revista Carta Capital de 2014 e ela afirma o seguinte: apesar dos avanços no combate à fome, comunidades quilombolas permanecem com dificuldades para acessar os programas sociais e em situação de alta vulnerabilidade. O relatório divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, no final de novembro de 2014, revela que cerca de 55,6% dos adultos residentes em comunidades quilombolas vivem com fome ou sob o risco de inanição. Como é que está essa situação aqui no nosso estado? Além de outras carências, né, dessa ordem. São muitas, né? Eu diria que essa questão da equidade, eu trabalho sempre com equidade, porque equidade é o respeito à diferença. Então a gente tem que partir dessa perspectiva. E principalmente combater o racismo. O racismo é algo hediondo, que inclusive afasta, né? Quer dizer, quanto mais uma sociedade, o Rio Grande do Norte é historicamente conhecido, né? Há registros, não somente com a questão da população negra, mas com os ciganos também, registros de absoluto racismo. E o racismo é ignorância, né? O que é o racismo? O racismo é desconhecimento total e absoluto de um determinado assunto que lhe causa estranheza. Eu considero, eu estive em algumas comunidades, não deu para estarmos em todas, né? Gostaria de ter ido a todas, mas enquanto governo do estado, a gente conseguiu estar em algumas comunidades. Eu estive em comunidades que, quando eu cheguei lá, eu perguntei: eu sou fulana, vim do governo do estado, vocês são o quê? Aliás, eu não disse que tinha vindo do governo. E eles disseram: nós somos carambolas. Foi a primeira vez que eu escutei, dentro de uma comunidade dita quilombola, uma comunidade negra, agrária, e eles se reconhecer como carambola. Então, você tem comunidades que as pessoas vivem ainda em casa de taipa. É preciso essa promoção de política, que é uma política que não é somente uma responsabilidade do governo do estado. Os municípios têm responsabilidade. Eu estive num quilombo chamado Cabeça dos Mendes, em Afonso Bezerra, e a liderança lá me disse: eles vêm em época de eleição e depois não vêm mais. Então, você tem uma dificuldade muito grande de acesso, você tem uma manipulação muito grande dentro dessas comunidades, porque, lamentavelmente, no Brasil, miséria dá voto, né? Você mantém um ciclo vicioso, né, de questão do combate à fome, de questão do combate à fome étnica, de empoderamento, de você se posicionar perante a vida, que é através da educação. A educação lhe proporciona isso. Não falo da educação formal, falo de uma educação que seja acessível a esses grupos que foram vulnerabilizados em todo o processo de constituição, não só do Potiguara, mas brasileira. Eles não têm, eu diria assim, não é o conhecimento, que essa palavra não existe, mas eles não têm a iniciativa de ir até uma prefeitura e reivindicar os seus direitos, que são constitucionais, né? Os gestores são responsáveis. Eu trato sempre essa questão da construção, do combate ao racismo e a questão da equidade de baixo para cima, porque essas comunidades, todas elas estão no sertão, estão
em assentamentos, estão nas periferias dos municípios mais longínquos possíveis do RN. Então você tem que trabalhar essa questão política de combate, de construção de política de combate ao racismo, de construção de política social dentro dessas comunidades, dentro dos municípios. Você tem que chegar até os gestores. Na verdade, a gestão tem que estar sensível a isso, porque essas comunidades estão lá. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Como eu vejo essa situação do Rio Grande do Norte, eu vejo com muito constrangimento. Eu tenho um constrangimento. Como cidadã, eu sou uma cidadã, como potiguara, como historiadora, porque a gente sabe a história desses grupos que foram marginalizados em 500 anos, e são até hoje. Porque, inclusive, você encontra peças racistas dentro de livros didáticos, né? Não só em relação ao negro, mas em relação ao índio. O cigano não é tocado. Não há um livro didático que fala de cigano. E o cigano está aqui desde o descobrimento. Os negros estão aqui. Quem construiu economicamente o Brasil foi o negro, né? Então, eu acho que há muito a se fazer. Eu acho que o principal, eu vejo dessa forma, é a questão do combate ao racismo. Eu escutei, por exemplo, no Quilombo de Capoeiras, através de uma liderança da Associação de Mulheres, a preocupação dela de ver os filhos, né, muitas vezes sem ter perspectiva dentro do Quilombo, irem para Macaíba e terminarem presos. Então, é isso, é um ciclo. Então, a gente precisa levar essa temática para dentro desses municípios, principalmente para essas gestões onde eles estão incluídos. Eu vejo por essa perspectiva. E vejo fome. Muito triste, me sinto constrangida, envergonhada. Eu vejo fome porque, assim, a questão territorial é extremamente importante, mas não adianta só o governo dar a titularização da terra. Você tem que fazer um trabalho ali dentro, né? Você tem, por exemplo, o Quilombo de Gameleira, eu vou dar um exemplo. O Quilombo de Gameleira é uma região extremamente seca, né, Lúcia? Sim. Então, a gente já pensou, a gente já fizemos lá a primeira semana cultural, levamos vários parceiros ali para dentro. Por quê? Porque eles precisam entender que eles podem, embora a terra seja seca. Nós temos um olho d'água lá. Nós temos, por exemplo, lá, nem tudo que plantar vai dar, mas se você plantar, por exemplo, tomate cereja, a terra é boa. Então, é preciso também que você invista, né, na história ambiental que eles têm ali, para que eles possam ter emancipação. Eles precisam ser emancipados. Eles não foram ainda, entendeu? Isso se faz através de políticas públicas, de municipais principalmente, porque eles estão lá, se faz através da educação. Nós estamos levando agora, no dia 17, 18, né, Lúcia? O IDEMA para dentro do Quilombo. Vamos dar algumas oficinas lá, o IDEMA vai disponibilizar. Essa questão do meio ambiente é importantíssima. A Lúcia não citou, eu gostaria que você citasse. A riqueza que é aquele ambiente, aquele território que eles vivem. E ali é a história deles. Você vai andando assim, eu tive com o Severino, foi com o Severino que a gente foi, né? Ali para o Olho d'Água, e eles vão contando a história do passado. É aquela memória que o professor Flávio, me sinto muito contemplada, aquela memória coletiva, né? Que eles guardam, os laços de parentesco, a memória, é tudo. Eu vejo isso assim. É um prolongamento dessa hipocrisia da libertação dos escravos, né? Totalmente. Você acaba com o regime e não dá condições de inserção social. Né? Não adianta. Fica esse vazio e eles perdidos. A gente prolonga esse cinismo. Um cinismo. E uma coisa que você falou, só para a questão da resistência. Berta Ribeiro dizia algo assim em relação aos indígenas. O próprio isolamento é uma forma de resistir, porque isolados eles conseguem manter o que Flávio falou, o que o professor Flávio falou. A questão é dessa memória coletiva, desses laços culturais que ligam um ao outro. Não vai me ligar a Lúcia, mas Lúcia vai estar ligada a Severino, porque existe todo um entrelaço, uma história comum, alguém lá que foi o tronco, que é alguém comum entre todos eles. Então, graças a Deus, eu sempre que vou para o sertão eu agradeço.
sempre me ajoelho, paro na estrada, rezo, porque eu acho que o sertão protegeu essas pessoas, entendeu? Protegeu os grupos, né? Os grupos se refugiaram no sertão e resistiram, estão aí, a nossa obrigação, né? Como potiguares, de levar essa história e reescrever a nossa história também. Perfeito, Carla. Você tocou agora há pouco no problema da questão do racismo, né? É terrível. Agora, dia 21 de março, comemoramos o Dia Internacional da Luta da Eliminação, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E eu assisti a uma série de vídeos, né, e vocês participaram de alguns deles, Rosário Negro, de 2015, A Cruz da Negra, Dona Chica, de 2012, Quilombola Gamileira, aí tem vocês duas participando, né? E é muito curioso a gente observar que, vez por outra, um membro da comunidade quilombola evoca a questão do racismo. Ou para afirmar sua identidade racial, né, como vi vários depoimentos dizendo, nós aqui ficamos sempre atentos, meu filho quando vai para a escola, se tiver algum problema de racismo, a gente logo combate. E o tempo inteiro uma afirmação da questão da negritude, de uma identidade negra, né, de uma valorização, né, étnica, de um sentimento de pertencimento, né. Isso ainda, portanto, é uma realidade, Lúcia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Para essas comunidades, no contexto local onde elas estão inseridas, porque às vezes é isso, né? Você tem um diálogo permanente daquela comunidade quilombola com outras, né, comunidades que vão se aglomerando ali naquela região. E como é que é a questão do racismo lá? Esse racismo, ele é impregnado, né, pela sociedade, infelizmente. Ele é posto diariamente. Os próprios quilombolas, eles promovem isso também, né? O racismo. Okay. Eu lembrei agora de Severino que falou assim: eu tenho orgulho de ser preto, né? No VT ele termina assim: eu tenho orgulho de ser preto, de ser do quilombo. Eu faço essas falas de Severino, eu acho muito linda, e eu faço delas as minhas palavras também. O racismo ele é muito forte por toda a sociedade. E dentro do quilombo, nós precisamos muito, estava até comentando com o professor Flávio há pouco, que eu propus a prefeitura, a gestora de São Tomé, que eu ficasse à frente para trabalhar a questão da cor, do que é ser quilombola, do que é ser negro, dessa valorização que a gente, esse fortalecimento de identidade, empoderamento. E eu fui lá e propus, e eu estou aguardando, né, um contato deles para que eu retome isso aí, porque para mim será um prazer imenso estar fazendo com que os meus irmãos que lá estão, que nós somos toda uma família só, né, e que os meus irmãos eles tenham o conhecimento de valor do que realmente é ser negro, do que realmente é ser quilombola, que realmente é ser assumir esse pertencimento étnico. E aí estou aguardando, né, essa proposta, mas eu tenho um prazer imenso de ser como a fala de Severino também, eu tenho o mesmo prazer de ser negra, de ser quilombola. Onde eu chego aqui em Natal, em todos os momentos que eu participo, seja em rádios ali em Santa Cruz, sempre eu estou usando dessas ferramentas da mídia para poder dizer do prazer que é ser de gamileira, ser negra e assumir, né? Assumir a minha identidade fortemente. E a partir do momento, já faz aí 1 ano e 8 meses, 9 meses mais ou menos que eu estou lá, eu tenho percebido que esse racismo, as informações, o conhecimento que eu estou proporcionando para eles, esse acesso, está diminuindo, sabe? Porque era assim muito impregnado a questão do racismo entre nós próprios, né? Nós familiares. Mas está se diminuindo porque esse racismo ele só é muito forte, ele é predominante quando
não se tem o conhecimento, não se tem acesso ao conhecimento. Aí fica aquela coisa assim do senso comum e eles se achavam que era tudo muito natural. Mas hoje já tem conhecimento de que se alguém os tratar com racismo, com discriminação, com preconceito, eles já sabem que existem leis que eles podem trilhar esse caminho e buscar a garantia dos seus direitos. Lúcia, eu estou vendo que você tem um materialzinho na mão, vou pedir para você falar um pouquinho disso e já aproveito para perguntar aos colegas quais são os projetos, por exemplo, professor Glebson, na UFRN, professor Flávio lá no IFRN, Carla, quais são os novos projetos, ou os projetos que estão em curso, os novos projetos em vista? Quais são os próximos capítulos dessa luta da qual vocês participam em favor das comunidades quilombolas? Lúcia, primeiro fala desse material, depois eu passo a palavra, uma rodada a gente vai concluir o bloco exatamente com essa rodada aí de informações sobre a continuidade dessa luta aí nas instituições que apoiam as comunidades quilombolas. Na semana de ação social que nós promovemos no Quilombo, é uma semana de empoderamento, e aí nós convidamos, né, o nosso amigo, o poeta Gelson Pessoa, e ele foi e nos presenteou, né, porque através do conhecimento dele ele pôde redigir, né, esse cordel, né, o primeiro cordel que a gente produziu na comunidade, está relatando a história aqui do Gídio Velho, né? Que é o nosso tataravô, o primeiro que chegou, o escravo. E aí aqui está toda a história, né? A história inicial. Literatura de cordel, Literatura de cordel do poeta Gelson Pessoa, que esteve lá conosco, né? Foi um prazer imenso, né? A gente agradece muito. E aí esse segundo, aqui já foi o poeta Marciano, que esteve conosco e aí fez um grande relato, maravilhoso, mas a homenagem aqui já é no primeiro Gídio Velho, né? Aqui já é o Museu Gídio Velho, não é? Quer dizer, aqui se percebe 2 momentos e um salto, né? Aqui a história inicial e aqui já os avanços, mostrando os avanços de algo tão importante quanto a criação do nosso museu, né? Claro. Onde nós mantemos lá nossos patrimônios material e imaterial, né? Tem bastante coisas bacanas, fotos dos mais antigos, né? Alguns objetos antigos. E aí é muito interessante, e é a nossa paixão aqui, né? Nossos filhotes, né? Isso aqui guarda, assim, maravilhosamente a nossa história, né? E aí no futuro a gente vai poder estar fazendo com que a sociedade nos conheça mais através desses folhetos. Perfeito. Professor Zé Glebson, alguma coisa bem breve para que todo mundo possa falar aqui ainda sobre projetos em curso, projetos futuros em vista? Tá, eu participo de um programa de extensão universitária financiado pelo Ministério da Educação através do PROEST, coordenado pela professora Julie, do meu departamento, e se chama Tronco, Ramos e Raízes. E a ideia desse projeto, dentre outras, é fazer na verdade, tem uma questão significativa, que é pensar um pouco a realidade da região do Seridó, norte rio-grandense. Então é uma região marcada pela invisibilidade negra e marcada por uma invisibilidade da escravidão. E aí, na verdade, a ideia do projeto é um pouco pensar um pouco mais essa história da região do Seridó, a ocupação do Seridó, e fazer um mapeamento das comunidades quilombolas, negras quilombolas da região do Seridó. Também tem uma parte lá do projeto, do programa de extensão, que é em relação às comunidades indígenas, mas o foco é as comunidades quilombolas. E um dos produtos que a gente já tem conseguido é montar um museu virtual em que a gente tem registros fotográficos, registros de imagem. Então você mencionou a Cruz da Negra, é um dos produtos nossos que estão lá pendurados, estão expostos lá no museu virtual. E aí eu acho que é um exercício interessante, que é o exercício mesmo do conhecimento sobre as comunidades quilombolas, que se tem muito pouco. Quer dizer, seja do ponto de vista dos trabalhos acadêmicos, seja do ponto de vista dos próprios quilombolas. Então, um dos nossos pressupostos é que boa parte das atividades sejam feitas também pelos quilombolas. Então, o protagonismo quilombola foi e é fundamental na construção desse museu e na construção do programa. Perfeito, professor Flávio.
agora no FRN lá, como é que está a luta? Isso, o Instituto. Mas antes de falar do Instituto, recém-lançado, divulgar o livro Entre Interiores e Capitais, é uma publicação do Departamento de Antropologia da UFRN, né, no qual tem um artigo de minha autoria que é sobre a minha pesquisa de mestrado lá na comunidade de Gameleiras. O Instituto hoje está presente em todo o estado, em todas as regiões do estado, né? No entanto, eu estou lá no campus Canguaretama, né? Nós temos o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? No qual a gente está fazendo um trabalho com as comunidades da região, né? São 10 municípios que nós atendemos, o campus atende, e nos 10 municípios tem a presença marcante, né, dessa diversidade étnico-racial, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa linha com a comunidade quilombola de Cibaúma, né? Através dos apoios, né, às atividades, o Zambê, o coco de Zambê é muito forte. A comunidade também em Jundiá, Arisco dos Pires, também é uma que nós temos atendido muito mais fortemente agora com um projeto de ensino, que é o Mulheres 1000. Nós formamos uma turma só com mulheres quilombolas, né? Estamos concluindo essa turma agora. E temos atuado também muito fortemente com os indígenas, né, lá no campus, tanto os indígenas do Catu, do Zé Leotério, como de Sagitrabanda, né, são 2 aldeias potiguara, né, ali da região, no qual a gente tem feito um trabalho com diversos projetos, no ensino, na pesquisa e na extensão, né. O campus hoje tem essa marca, que é o trabalho com a diversidade étnico-racial. Perfeito. Carla? Opa, a gente balança a cadeira, o copo quer balançar. Já conheço o trabalho do IF, o IF é um grande parceiro, e fico encantada com essa disponibilidade do Instituto Federal, está aberta a essas questões étnicos, raciais aqui no RN. O Willis sabe do meu carinho por tudo isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer os gestores. A gente viaja todo o Rio Grande do Norte, tentando empoderar e trazendo essa visibilidade. Então, os gestores amigos, eles têm que ser pontuados, nós temos que pontuar, né? Porque é muito importante a participação deles. Em especial, eu mando um forte abraço a Túlio Lemos, em Macau. Nós estamos com 3 meses de governo, estamos construindo a Coordenadoria das Mulheres, a Coordenadoria da Diversidade e da Equidade e a Coordenadoria do Movimento LGBT, Trans e tudo mais. Então, eu acho que isso é um avanço, porque eu disse anteriormente que eu acho que isso é uma responsabilidade não só de governo federal a partir de leis e decretos, não só de governo de estado, é uma responsabilidade dos municípios. Os municípios precisam fazer valer toda essa diversidade que nós temos em todo o estado do Rio Grande do Norte, que isso fique muito claro. Então, meu abraço, eu acho que é um grande gestor, nós vamos ser pioneiros como município com uma pasta completa de cidadania e, o que nós temos agora, eu acho que para até nesse primeiro semestre, estamos levando já como uma extensão desse combate ao racismo, que não é somente um dia, é todos os dias. Nós temos, algo recorrente, nós temos que combater o racismo diariamente. Então agora, dia 17 e 18, no Quilombo de Gameleira, o IDEMA está indo com várias oficinas que incluem questão de sustentabilidade e meio ambiente. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu teria mais, mas não há tempo, então... Perfeito, cara. Eu queria agradecer a participação dos nossos convidados, Lúcia, Glebson, Flávio, Carla, que participaram desse programa hoje da TV Universitária, programa Grandes Temas, que discutiu hoje a realidade atual das comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que agora isso não é mais desconhecido pelos ouvintes da TV Universitária, pelos ouvintes, pelo público do programa Grandes Temas. Agradeço a audiência de vocês e esperamos nos encontrá-los na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Obrigado.